Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. A tempestade vem e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Pela fonte que é você, a fonte é você, é você. Obrigado, Jesus, por essa noite. Minha alma anseia Obrigado pela tua pela convicção sobre os fonte teus que objetivos. é você, Obrigado pela tua presença. é você. Estamos nas mãos. Minha alma anseia pela fonte Declaramos que esse lugar que é é nosso. Declaramos que essa igreja é nossa. Que
cada filho teu, Senhor, esteja protegido pelo teu amor, protegido pela tua graça, pelo teu Espírito, Senhor, pela tua orientação. Que não falte, Senhor, orientação da tua parte ao coração da tua igreja, Senhor. Que cada um aqui esteja vivendo uma experiência nova, uma experiência ímpar, uma experiência única, Senhor, de devoção a Ti, de entrega a Ti, de busca a Ti. Meu Deus, nesse ano do logo, Senhor, que venha, Senhor, a Tua presença, a Tua revelação, a Tua iluminação, o Teu entendimento profundo da palavra, Pai. Este é o ano do Logos do Senhor, o ano onde o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai descortinar a Tua palavra, o Senhor vai nos alicerçar, nos fazer andar por um novo caminho, de entendimento da Tua palavra, e vivemos experiências novas, vivemos milagres novos, Senhor, pela compreensão da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a caminhar na profundidade do conhecimento da Tua palavra. Que essa palavra que é poderosa, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, Senhor, ela traga transformação a cada um de nós, traga transformação à Tua igreja, traga avivamento na Tua igreja, traga algo novo na Tua igreja, traga uma unção nova sobre a Tua igreja. Obrigada, Senhor, por cada família, Senhor, por cada jovem, por cada criança, por cada homem, cada mulher, que cada um que está aqui entrando, congregando, Te servindo, Senhor, que tenha algo novo no coração, que seja um tempo, Senhor, do Senhor se revelar a nós de uma maneira tão linda e profunda, Senhor, que a cada culto venha algo novo, venha o óleo novo da Tua unção sobre nós, que a cada culto o Senhor fale conosco, o Senhor nos ajunte, Senhor, como diz a Tua palavra, como aquela galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, Senhor, que a cada momento, que a cada ajuntamento nosso aqui, seja o Senhor nos acolhendo, o Senhor nos juntando, o Senhor nos ensinando, o Senhor nos fortalecendo, Pai. Vem, Senhor, neste lugar e enche esse lugar. Enche esse lugar, meu Pai. Tantas pessoas novas estão chegando aqui, e que cada pessoa nova que chega encontre aqui o alimento do céu, que encontre aqui a Tua presença. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá entendimento para conduzir a Tua igreja. Venha, Senhor, dando amor e paixão a cada líder que congrega neste lugar, a cada líder que foi dada uma responsabilidade, que cada um líder aqui esteja, Senhor, em Ti e para Ti, tendo de Ti, Senhor, a instrução devida, para que com graça possam cumprir o seu chamado de liderança, Senhor. Abençoa cada líder dessa igreja, abençoa, Senhor, abençoa cada ovelha, desde a pequenininha até aquela mais madura, que o Senhor venha trazendo experiências novas do céu, que o Senhor dê experiências novas em suas casas, onde quer que estejam, o Senhor esteja falando, e cada um aqui possa chegar, Senhor, vivendo algo novo, tendo um grande testemunho, tendo algo para compartilhar. Eu declaro que cada palavra que é semeada aqui não voltará vazia. As palavras não se perderão. As palavras que são semeadas neste lugar são palavras vindas do Senhor, a iluminação vinda do Senhor, alimento vindo do céu. Que Ele cause algo profundo em cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha com novidade de vida, com transformação, com salvação, Senhor. Traz salvação a essa casa, Pai. Em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nada venha roubar a Tua boa semente, Pai. Que cada semente que seja lançada aqui, ela prospere a 30, a 60 e a 100 por um. Que haja, Senhor, grande colheita neste lugar. Que haja abundância de vida neste lugar. Que haja saúde mental, que haja saúde espiritual, que haja saúde física no nosso meio, Pai. Abençoa a Tua igreja com a Tua graça, com a Tua presença. Vem neste lugar e enche esse lugar nessa noite. Abençoa, Senhor, a vida de Isa com saúde. Abençoa seus olhos, que abençoa
pessoa, Senhor, nós repreendemos essa crise alérgica em nome de Jesus. Que venha cura, restauração sobre a sua vida. Assim como cada enfermo, Senhor. Cada pessoa que congrega aqui, o Senhor sabe, visita agora aquele que está enfermo, aquele que está se recuperando. Abençoa a saúde de Denise, que ela se recupere plenamente, Senhor. A visita os enfermos dessa casa, que o Senhor venha com saúde, com cura plena, Pai. E que cada um possa te louvar, sabendo que o Senhor é quem tem cuidado de nós, com grande zelo, com grande graça. Muito obrigada, papai. Muito obrigada pelos milagres diários que a gente nem vê. Muito obrigada pelas graças, pelo suprimento, pelas portas abertas, pela provisão todos os dias. Obrigada pela tua fidelidade sobre nós. Nós te glorificamos. Vem nesta noite, recebe tudo que foi feito aqui, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei.
Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta quarta-feira, Pai. Eu sei que chegamos aqui muitas vezes cansados do trabalho, às vezes com dificuldades, mas nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, te exaltar, glorificar ao Senhor, nos derramar diante de Ti. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé e adorar o Senhor neste momento. Eu sei que você está um pouco cansado, mas vamos exaltar ao Senhor com tudo que temos. Vamos adorar a Ele. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu
pode exaltar o nome do Senhor no seu lugar. Comece a dizer o quanto Ele é santo. Oh Jesus, Tu és poderoso. Não há outro que se compare a Ti, Deus. Tu és santo. Abra sua boca, meu irmão. Comece a declarar. O Senhor é bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é poderoso. Ele é justo, fiel, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o único, Senhor, o mesmo Deus que atuava, continua atuando, continuas operando milagres em nossas vidas, Senhor. Tu continua fazendo o Teu sobrenatural diante de nós. Tu continua sendo um Deus fiel, poderoso, majestoso, sublime, santo. Oh, Senhor, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te ama, te exalta, Jesus. A Tua presença é um privilégio para nós. Ter a Tua presença, Senhor, é tudo que buscamos. A Tua presença nos basta, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu tamanho amor, pela graça e a misericórdia que nos acompanha. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, o que seria de nós? Obrigada por toda a paciência. Obrigada por ser um Deus tão presente, Senhor, que supre as nossas necessidades, que dá, Senhor, mais do que podemos imaginar. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre, é um Deus presente, um Deus que não se esconde, um Deus que podemos falar. Ah, obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigada pela Tua morte, morte de cruz, pelo Teu sacrifício por amor a nós, Jesus. Obrigada. Oh, e alabaxore, elevabas. Nós te exaltamos, Jesus. A Tua igreja te adora, Pai. Obrigada, Senhor. Te exaltamos. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor.
firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só a igreja vai declarar teu reino. Teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Continue nessa conexão, porque Ele já está presente aqui. Antes de você chegar, Ele já estava aqui te esperando. Ele está te aguardando. Seja atraído por essa atmosfera. Ah, Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, estamos de pé porque é pela tua graça. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida preciosa nesse lugar, Jesus. É só a tua presença que nós queremos aqui. É só a tua presença. É só a tua presença, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, saia da mesma forma que entrou. Talvez alguém chegou aqui cansado. Talvez alguém chegou aqui, Senhor, com sentimento até de desistir. Talvez, Senhor, chegou aqui alguém, Senhor Deus, com a mente perturbada, Jesus. Talvez tenha algum pensamento que é tentar destruir teu filho, Senhor. Mas como igreja nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito mentiroso, Senhor, todo espírito de fraqueza, Senhor, que caia por terra pelo teu poder, Senhor. Porque quem vai conduzir esse culto é o Senhor. Porque é o Senhor que é o dono de nós. Estamos aqui só para receber. Estamos aqui disponíveis para te obedecer. Estamos aqui, Senhor Deus, para aprender da tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, para mergulhar profundo. Não queremos, Senhor, viver das coisas superficiais desse mundo, Senhor, mas é de profundidade, Jesus. Abre nossos olhos espirituais nessa noite. Abre nossos ouvidos, Senhor. Que as portas dos céus possam abrir em favor de cada um aqui, Senhor. E que cada um possa se conectar e dizer: Pai, eu quero te ouvir. Eu quero, Pai. Eu quero, Pai. Eu quero sentir teu abraço. Eu quero ser abraçado por ti. Eu quero sentir no teu colo, Senhor. Eu quero sentir o aroma do teu perfume cessando o ambiente, Senhor, nessa casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fala, Jesus, com cada um aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para trazer a mensagem que o Senhor propôs no meu coração. E que essa palavra, da mesma forma que ministrou no meu coração, Senhor, possa ministrar, Senhor Deus, a mente e o coração dos teus filhos, Senhor. Quebranta seus corações. Muda cada pensamento que não convém da tua palavra, que tenta destruir, Senhor. Que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém?
A graça e a paz do Senhor. Gratidão por estar aqui, tão felizes. Tomaram um cafezinho ali adubado, não foi? Comeram aquela galinha feita pelo nosso pastor. Tava delicioso? Tava bom? Precisa repetir, né? Eu vou repetir. Eu quero experimentar. Não experimentei não, viu, pastor? Não experimentei não. Não posso dizer que tava bom não. Mas já todo mundo aqui é alimentado, a nossa carne, agora vamos alimentar o nosso espírito. E o que Deus tem para mim, para você, é muito melhor do que aquela galinha. É muito melhor. Daqui a pouco a vaca ali vai se esvaziar. Mas a palavra de Deus, ela é edificante. É como uma espada afiada de 2 gumes, que toca medulas, corpo, alma e espírito. Toca a nossa mente, destrava tudo aquilo que impede de a gente entender a palavra de Deus. E eu quero dizer para cada um de vocês, você escolheu a boa parte de estar aqui na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. E está ainda mais ainda conectada com o Senhor. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de cada um de vocês. Não fique disperso, fique atento. Deus dá sinais, Deus dá sinais. Você está aqui, talvez você está querendo ter uma resposta do Senhor. Pelaquela oração que você orou, e ainda você não teve. Mas eu digo a você, continue orando, continue perseverando, continue buscando ao Senhor. Porque tudo é no tempo dele. Mas, pastora, está demorando. Já vai antes. Não importa. Não importa. Confie. Confie que vai chegar. Porque Deus só tem o melhor para mim e para você. Amém? Irmãos, antes de eu começar aqui com a palavra do Senhor, eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês. Quantos aqui perceberam que, muitas vezes, a maior luta da nossa vida não acontece no lado de fora? Acontece aqui, ó, na nossa mente. Acontece aqui na nossa mente. E a gente ora, a gente lê a palavra de Deus, e sempre vem pensamento de dúvida, pensamento de desânimo, pensamento que não dá mais. Não dá mais. Vem um silêncio que você acha que as pessoas não veem, mas você sente esse silêncio. E, de fato, a nossa mente é um campo de batalha. São guerras, são pensamentos que tentam nos destruir. E o Senhor, Ele trouxe isso no meu coração para mim trazer para vocês o poder da mente. O tema de hoje é o poder da mente. Como precisamos, irmãos, trabalhar a nossa mente. Se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver orando, se a gente não estiver se alimentando, a gente depende do... Eu faço essa pergunta para você também. Que tipo de alimento você tem se alimentado que tem deixado a sua mente perturbada? Que tipo de alimento você tem deixado você frustrada, desanimada, angustiada, amargurada? Que tipo de alimento eu e você está se alimentando? E a gente tem que ter muito cuidado. E... para alguns que estão no grupo da intercessão, sabe que eu comecei logo começando a orar pela nossa mente. Porque é onde a gente recebe muitas informações, pensamento bom e pensamento ruim. Não é verdade? E quando eu comecei a orar sobre isso, eu fui a primeira ele tentar mexer na minha mente. Me perturbar, me deixar angustiada. Tentar tirar do caminho do Senhor. E na hora, eu fiquei logo atenta sobre isso. De fato, eu chorei, fiquei muito assim, afórica. Graças a Deus, Lito estava lá e eu pedi, Lito, ora por mim. Ora por mim. Eu não estou bem. Eu nunca tinha sentido esse sentimento, esse pensamento que estava tentando tirar eu do caminho do Senhor. Eu disse, aqui não, Satanás. Porque a minha mente é o depósito da palavra do Senhor. Fala para você, fala assim, a minha mente é o depósito da palavra do Senhor. Não é lixo de Satanás. Não é lixo de Satanás. A nossa mente é o depósito da palavra do Senhor. E precisamos cuidar da nossa mente diariamente. Diariamente, irmãos. Hoje Deus trouxe isso para mim, para dizer a vocês. E que você receba essa mensagem, porque foi Ele que tocou no meu coração. E, de fato, a nossa mente é um campo de batalha, de guerra, de pensamentos muito ruins. Mas Deus é tão bom que Ele deixa sempre uma palavra para a gente ser curado, para a gente transformar esse pensamento. Amém? Eu gostaria que você abrisse aí a Bíblia, em Romanos 12, 2. Enquanto vocês abrem, eu vou tomar um golinho de água, hoje que minha garganta está seca. Romanos 12, 2.
Só pra te adorar, Senhor. Abriram? Glória a Deus. Veja o que a palavra de Deus diz em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus não começa a transformação pelo exterior, Ele começa pela mente. Se sua mente muda, a sua vida muda. Se sua mente muda, também a nossa vida muda. Irmãos, a gente recebe diariamente pensamentos bons e ruins. E ontem, quando eu já tinha preparado essa mensagem, a gente acordou bem, eu e Lito, estava tudo de boa, maravilha. Uma noite maravilhosa, um café da manhã maravilhoso. Mas eu disse, pastor, começando a correr. Deixa eu falar algo para você. Mesmo quando as coisas estiverem bem, é para a gente vigiar. Mas está tudo bem. Mas você acha que nada vai acontecer. E de repente tudo muda. E de repente chega um abençoado de um cliente que tentou tirar a paz de Lito. Que tentou perturbar a mente dele. Que eu fiquei assim, eu disse, não. Senhor, que batalha é essa? Eu nunca vi Lito assim. Eu nunca vi ele tão estressado, nervoso, aperreado, que eu disse, está repreendido, Satanás, tu não vai destruir a mente do meu esposo. Tu não vai destruir os planos de Deus, porque o nosso Deus, Ele é maior. E naquela hora eu comecei a repreender, e ele no telefone, ele tentava falar, a pessoa não deixava ele falar. E ele dizia, eu já escutei você, agora você vai me ouvir. Mas essa pessoa não deixava. Era grito, que até eu estava angustiada. Eu disse, amor, pelo amor de Jesus, Deus está no controle, por favor, calma. Ele dizia, eu estou calmo. Eu fazia, não está, por favor. Eu digo, Senhor, entra aqui agora. Faz o teu querer. Na hora. E ele começou, e ele estava no terraço, eu dizia, por favor, entra. As pessoas vão passar, vão pensar que tu está brigando comigo. E não é comigo. E na hora ele entendeu. Ele teve que desligar o telefone na cara dessa pessoa. Porque essa pessoa não parava. E na hora eu disse, amor, a gente precisa vigiar. E ele disse, chega, para mim chega. Entrega todo o serviço agora. Essa pessoa vai vir buscar. Entrega. Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou para a casa do pastor, eu vou para qualquer lugar, mas eu vou sair de casa. Eu digo, Senhor, guarda. Guarda, Senhor. Eu nunca vi Lito desse jeito. Irmãos, precisamos vigiar mais. Não é porque você ora, não é porque você jejua, que ele vai atacar você. Não, ele vai atacar. E ele vai atacar, ele começa aqui, ó. Pela nossa mente. Por aquilo que sai da nossa boca. Por aquilo que a gente filtra. Ele disse, mas eu estou bem. Eu disse, você não está bem. E quando ele pega a chave, né, mulher, a gente fica logo nervoso. Então, vou fazer o quê? Orar, né? Que o Senhor guarde. Daqui a pouco eu orei. E aí a moça chegou, não, estou bem, calma, não se preocupe não. Eu disse, amém, glória a Deus, já está lá. Mas precisamos vigiar o tempo todo. Não é porque você está aqui na igreja que ele vai atacar você, não. Ele vai atacar, tá? Ele vai atacar. Então, vigie mais, ore mais, busque mais o Senhor. Amém? E através dessa palavra aqui, de Romanos 12, eu fiz 4 pontos. Eu não, o Senhor colocou isso no meu coração. O primeiro ponto é, a mente é um campo de batalha. E veja o que a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha o que ela diz. A Bíblia fala de derrubar a fortaleza e trazer cativo todo pensamento. Todo pensamento. Guerra acontecendo, e isso é guerra na mente. E, de fato, sempre começa pela mente. Seja até no relacionamento. Se a gente vai ter um diálogo com alguém, então, se a gente não ter um pensamento cativo e obediente à palavra de Deus, se esse pensamento não estiver direcionado ao propósito do Senhor, se não for alinhado com aquele que vai ser da vontade de Deus, a gente sai do rumo. Então, o conselho que eu dou para você, se você não estiver bem, para você ter um diálogo com seu esposo, ou e vice-versa, com um líder, com um irmão, a melhor coisa é você dizer assim, hoje não dá para eu conversar. Por quê? Porque eu não estou bem.
Porque muitas vezes a gente quer agir por aqui, ó, pela força da nossa carne. Aí saem palavras que vai, de fato, perturbar a nossa mente, vai frustrar, vai adoecer, vai deixar nosso coração amargurado. Porque a gente não teve o entendimento de Deus. A gente quis fazer da nossa vontade. E muitas vezes é assim. Eu quero fazer do meu jeito. Tá bem, não? Não tem problema, não. Não estou bem. A gente vai marcar outro dia. Por você estar tão perturbado, você começa a olhar para as pessoas achando que as pessoas estão com raiva de você. Olha, passou por mim, mas não falou. Olha para aí, ela já está com fulano e não falou comigo. Mas esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento vem do inimigo. Por quê? Ele começa a destruir, tentar destruir a nossa mente. Por que as pessoas estão doentes? Por que as pessoas estão mais depressivas? Por que as pessoas vivem crise de ansiedade? O tipo de alimento que está se alimentando. E você não vê só em adulto, é em criança. E eu, percebendo isso, tem uma criança, que é meu vizinho, ele está vivendo isso. Crise de ansiedade. Ele não consegue dormir. Tem uma noite tranquila. Mãezinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com o celular. Quando tira o celular dele, parece que entra o diabo nele. Ele se manifesta. Ele joga tudo. Ele diz que ninguém ama ele. Ele quer quebrar tudo. Cuidado. Que tipo de jogo? E não é só criança não, tá? Eu estou falando para adulto também. Porque a gente fala criança, porque às vezes a mãe acha melhor o filho estar com o celular, porque ela vai conseguir fazer as coisas. Ela vai conseguir trabalhar. Então ele está quietinho. Verdade. Não está quietinho ali, está bom. Então dá tempo para eu fazer minhas coisas. Mas você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho. Porque está criando uma criança estressada. Uma criança perturbada. Uma criança com problema mental. Uma criança doente. 12 anos uma criança desse jeito. Só dorme se for a dependência de uma medicação. Irmãos, pelo amor de Jesus, a gente tem um Deus que cura. A gente tem um Deus que liberta. Um Deus que transforma. E esse remédio é Jesus. E Ele pode. Sim, a ciência existe. O certo remédio é para tirar aquela dor, aquele sentimento. Mas pelo aquele momento. Mas ele vai continuar. Ou você vai continuar com vazio. Porque remédio não vai nos curar. Mas Jesus pode nos curar. Ele pode nos libertar. Ele pode renovar a nossa mente. Ele pode transformar a nossa mente. E a gente filtra o que é ruim. Porque assim, eu vou conseguir, está bem, está ótimo. Não está não. Não está não. Se tem a palavra de Deus aqui que diz que a gente pode transformar, a gente pode renovar, mas a gente prefere copiar as coisas do mundo que nos perturba, que nos deixa angustiada, que deixa a gente cada vez mais estressada, impaciente, que às vezes a gente não tem nem paciência de falar nem com o filho, porque é esse alimento que deixa a gente doente. Porque se eu busco a palavra, se eu tenho esse entendimento que ela pode me salvar, se eu tenho entendimento que ela pode me transformar, por que eu tenho buscado o Senhor? Porque eu não tenho meditado nela de dia e de noite, orar sem cessar. É isso que o diabo quer, deixar uma igreja doente, revoltada, amargurada. Porque nos nossos olhos parece que é mais fácil pegar as coisas do mundo, copiar, se alimentar daquilo. Ah, fulano faz, eu vou falar também. Ah, eu faço isso. Não é assim. Não é assim que Deus quer isso. Deus quer de mim. Desculpa aí, que hoje minha garganta está muito seca. Glória a Deus. Veja o que esses pensamentos diz para mim. Esses pensamentos diz para você. Você não vai conseguir. Deus não te ama. Nada vai mudar. É assim que o inimigo trabalha. Com mentira. Quando essas vozes virem para a sua mente, você tem que repreender. Porque Deus dá autoridade para mim, para você repreender esse sentimento. Quantas vezes, eu não sei se isso aconteceu com você, mas vê um sentimento que algo aconteceu, mas não aconteceu, mas você já começa a sofrer. Já aconteceu isso com vocês? Me perdoe, mas eu sonho com o Senhor, que eu tinha brigado com o Senhor. Eu pegar uma briga com o pastor e ver um sentimento tão ruim. Eu está repreendido, Satanás, aqui não. Eu amo meu pastor. Isso não vai acontecer. Irmãos, eu acordei
tão angustiado, tão angustiado, tão angustiado. Eu disse, misericórdia, não aconteceu. Eu, glória a Deus. Porque é assim que ele quer deixar a sua mente, uma mente fraca. Porque o diabo, ele só trabalha com mentira, porque ele é sujo. E você precisa se posicionar diante de pensamento, diante de pessoas mesmo que tentam te alimentar, te levar para o buraco e você... Está normal. Não está normal, não. E às vezes você vai tentar sair desse buraco, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir. Abra o teu olho. Vigia. Desperta. Está na hora da gente vencer. Deus nos dá uma espada afiada, que é a palavra dele, para a gente vencer os nossos medos. Precisa ter medo? Tem. Porque somos humanos. Somos fracos mesmo. Mas a gente tem um alimento que vai nos fortalecer, vai nos encorajar, vai nos posicionar, vai quebrar essa maldição. Precisa buscar mais de Deus. Porque quando a gente busca, quando esse pensamento vem, a gente, aqui não. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir entrar na tua mente. Porque o Deus é poderoso, ele é soberano, ele é justo e fiel. É um homem que cumpre o que ele diz. Porque as promessas de Deus vai cumprir na minha vida, vai cumprir na tua vida. Então você tem que crer. Talvez você chegou hoje aqui mais cansada, querendo desanimar, querendo até desistir do ministério que Deus colocou na sua mão. Tem gente melhor. Quantas vezes eu vi esse pensamento? Tem pessoas melhor, tem pessoas que cantam melhor, tem pessoas que oram melhor, tem pessoas que pregam melhor, tem pessoas que sabem falar melhor. Sempre vai vir esse pensamento para você desistir, porque ele sabe que você está avançando. Porque ele sabe que você está crescendo. E todo crescimento, ele dói. Mas é na dor mesmo que a gente tem que renunciar. É na dor mesmo que a gente tem que sacrificar o nosso tempo e buscar mais o Senhor. Porque é Ele lá que você busca a resposta que você está precisando. Não se alimente de coisas fantias não, no mundo ainda. Porque o mundo está assim, de alimentos falsos, mentirosos, que vai deixar essa mente perturbada. Mas diga, a minha não. Preste atenção nisso. Se o inimigo não pode destruir você, ele tenta controlar a forma como você pensa. Pensamentos que influenciam as suas próprias decisões. E se ele influencia as suas decisões, ele afeta o seu destino. Por isso você precisa entender, nem todo pensamento que vem à sua mente merece ser aceito. Você precisa rejeitar. Você precisa repreender. Mas, pastora, eu não consigo. Consegue. Toda vez que vem um pensamento ruim, que não deu certo para você, você quer desanimar, você quer desistir. Você tem que ter, o Senhor, Ele nos dá essa autoridade da gente repreender. Sim ou não? A palavra de Deus está dizendo. Ele nos dá essa ousadia. Eu repreendo esse espírito mentiroso. Não vai dar errado, vai dar certo. Eu confio nesse Deus. Ele é poderoso para fazer infinitivamente mais do que pedimos ou pensamos, irmão. É batalha. A nossa mente é uma batalha. Eu comecei a olhar assim, quantas pessoas no mundo tinham de problema mental. Eu disse, eu não vou filtrar isso não. Só de começar a olhar, minha mente já estava perturbada. Eu disse, não, eu vou filtrar o que é bom. Se Deus me pediu para eu falar sobre o poder da mente, para a gente vigiar, para a gente orar, para a gente cuidar, para a gente meditar na palavra do Senhor, para a gente gastar mais tempo com Ele, é isso que eu vou. Eu não vou olhar o que está dando errado, não. É muita gente doente, problema mental. Criança, adulto, não sei quantos milhões está repreendido em nome do Senhor Jesus. A nossa nação é uma mente saudável. A nossa mente tem que ser saudável, gente. A gente não pode adoecer, não. Qualquer palavra que der errado, a gente absorve logo. Vem logo para o nosso coração. A gente, primeira coisa, afeta nosso sono, não é, pastor? Não é verdade? É incrível, né? Logo o nosso sono. A paz. Que é isso? O Senhor já nos dá essa paz que excede todo entendimento. Para a gente ter essa tranquilidade, essa confiança nele. Mas a gente começa a absorver o que der errado. Não tá mais não. Pô, nada. Não aguento mais. Isso é uma vida. Veja como a gente é fraco. Veja como a gente precisa melhorar. Veja como a gente precisa ler mais a palavra. Porque é onde a gente vai sustentar e ficar forte, é na palavra do Senhor, irmãos. É isso que Deus quer de mim e é isso que Deus quer de você. Segundo ponto, fala para você mesmo. A minha mente precisa ser renovada.
Mas é com autoridade, porque a palavra de Deus ela tem autoridade. A minha mente precisa ser renovada. Eu sei que você está cansada, mas você é renovada pelo poder do Espírito Santo. Porque a força vem do Senhor. Porque a palavra de Deus é assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não é na força do meu braço, mas é na força do Senhor. Ele pode te fortalecer. Você está fraca, mas você recebeu uma força do Senhor. Então, nossa mente ela precisa ser renovada. É isso que Deus quer, Bicai, de mim, de você. A nossa mente precisa ser renovada diariamente, constantemente. Amém? Veja ainda em Romanos 12, 2 que diz, transformarmos por quê? Pela renovação. Isso mesmo, Juninha. É isso que tudo começa pela nossa mente. E a nossa mente precisa ser renovada diariamente, constantemente. Não é no dia para outro que você está passando por um problema que vai ser resolvido. Pode acontecer, pode. O milagre de Deus faz isso. Mas todo dia eu preciso estar o quê? Me alimentando para ela ser renovada, para ela ser edificada, para ela ser sábia, para não viver essa transformação do mal na minha vida, essa perturbação, essa inflamação. Não, minha mente é saudável. E eu posso. A palavra de Deus está dizendo isso. Ou seja, isso não é no automático. Não vai acontecer do dia para outro. Não vai acontecer. Renovar a mente é um processo diário. Esse processo ele tem que ser diário todos os dias. Mas hoje eu estou cansada, pastor. Eu não tenho tempo de ler a palavra. Irmão, a gente precisa ter tempo mais para Deus. Ah, mas é de 4 horas. Não. O horário que você pode. Dê o seu melhor ao Senhor. Deus tem que ser prioridade. Porque quando a gente se alimenta do que é bom, a nossa vida é diferente. Sim ou não? A luz que brilha na gente é diferente. O nosso comportamento é diferente. O nosso agir é diferente. O nosso pensar é diferente. Para você pensar, você vai trazer uma palavra, você vê como está diferente. Porque o amor de Deus, Ele faz isso. A palavra de Deus, ela é edificante. Então, que você busque mais do Senhor. Amém? Não adianta vir para a igreja sentir a presença de Deus e continuar alimentando os mesmos pensamentos lá fora. Porque pensamento lá fora gera comportamento antigo. Tem gente que diz, minha vida não muda. Minha vida está uma porcaria. Me perdoe dizer, já vi isso dizer isso. Já vi gente dizer isso. Uma porcaria, não aguento mais. Já tentei demais. Eu faço certinho. Eu vejo o outro assim, está dando certo. É os nossos olhos, é o nosso jeito. Por isso que você está dando errado. Porque não está do jeito que Deus quer. Não está alinhado com a palavra de Deus. Por isso que os padrões do mundo, primeiro, é entranhado no nosso coração, é na nossa mente. Então, por isso que essa frustração, muitos estão vivendo a frustração. O medo vem para parar você. Essa perturbação vem à noite. Você precisa ter um sono suave, leve, tranquilo, que é o Senhor que nos dá. Mas o medo fala mais alto. Esse projeto que você sonha tanto, mas não foi alinhado com Deus, mas foi de acordo com a tua vontade. E você começa a ter sonhos ruins, porque não foi alinhado com Deus. Aí vem tudo para a mente. Veja que batalha é a nossa mente. Veja como é a nossa mente, que a gente precisa cuidar dela constantemente, diariamente. Eu só consigo dormir se eu tomar remédio. Não. Ele vai lhe acalmar. Perdão, viu? Perdão. Mas ele vai acalmar você para aquele momento. Mas amanhã você vai sentir aquele mesmo sentimento que você está sentindo há anos. E você tem um curador que pode lhe curar. Você tem um Deus que pode libertar você desse sentimento de dor, de frustração, de angústia, de amargura, pensamento de morte, pensamento de desistir. Você tem esse Deus tão lindo. E às vezes a gente começa a filtrar o que deu errado. Parece que é mais fácil, né? Deu errado, eu não consigo mais. Vou não, tá bom, já tentei demais. Continua tentando. Continua tentando, até que dê certo. E vai dar certo. Quando Deus vê eu e você perseverando, mesmo na dor, mesmo nas circunstâncias, mesmo nas circunstâncias que aparecem do dia a dia, no decorrer do nosso dia, mas Deus diz, ela está aqui, ela desistiu não. Deus cuida da gente, irmão. Deus cuida de mim, Deus cuida de vocês. Não desista, porque o melhor caminho é servir a Ele. Amém?
Até eu me perdi. Onde foi que eu parei? Vai para o 3 agora, né? No terceiro ponto, precisamos filtrar os nossos pensamentos. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, que diz assim, ó, algo poderoso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nisso pensai. Ou seja, existe um filtro que nem todo pensamento pode ficar. Tudo posso que naquele que me fortalece. Se dá errado, você tem que começar a filtrar o que dá certo. Você tem que trocar a mentira pela verdade. Então é isso que eu começo a filtrar na minha mente, que vai dar certo, que eu sou filha amada, eu consigo fazer uma faculdade, eu consigo entender a palavra, eu consigo ensinar. Eu começo a filtrar o que é bom. Porque quando a gente filtra o que é ruim, é isso que vai acontecer. Uma mente doente, uma mente fraca. Comece a filtrar o que dá certo. O que dá ruim, você começa a descartar, você começa a repreender. Mas não é fácil, lógico que não é fácil. Mas quando a gente se posiciona a fazer a vontade de Deus, quando a gente começa a plantar e colocar a prática, porque essa palavra ela só vai funcionar, pastora, se eu colocar em prática, Como? Estudando. Mas eu li esse versículo, eu não estudei não. Volta, reler, até que ela entra aqui, ó, e vem aqui, ó, no nosso coração. Aí você vai ver as coisas mudar na sua vida. Você vai ver as coisas dando certo, as coisas caminhando do jeito que Deus quer. Não do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus quer. Precisamos renovar a nossa mente diariamente, constantemente. Não é do dia para outro, irmãos, que isso vai acontecer. Agora, se você parar, você vai travar. E quando trava, aí o bicho pega. Se travar, o bicho pega. A gente precisa buscar ajuda. Busca ajuda. Somos pastores aqui, a gente pode ajudar. Eles têm mais tempo que eu. Mais tempo que eu. Você é pastor, não estou bem, não. Às vezes a gente fica com vergonha, sabia? Pastor Elbrado. Pastor Elbrado, né, pastora? É fácil? Um sentimento que a gente... Quantas vezes eu já acordei com um sentimento de chorando por nada. É tão ruim, né, quando a gente está assim. Quando a gente acontece, tem um sentimento, a gente chora por nada, mas é com alegria. Já aconteceu isso comigo. Mas e um sentimento de medo? Um sentimento de tristeza? Um sentimento de angústia? Isso é horrível. Aí com essa tristeza você vai buscar o quê? Ao invés de você buscar a palavra, você vai buscar o remédio. Porque o remédio vai relaxar você. Mas Jesus pode te relaxar. Jesus pode te fortalecer. Jesus pode te dar coragem onde você não tem. Jesus faz te conhecer. Conhecer Ele muito mais do que você imagina. Pense nisso. Pense nisso. Não dependa de remédio. O remédio ele vai aliviar aquele momento, viu? Mas o nosso remédio maior, que cura, que liberta, que transforma, é Jesus. Comece a filtrar isso, comece a buscar isso, comece a depender do Senhor. Mas, pastor, eu não consigo viver sem o remédio. É isso que você quer para a sua mente. Que é quando a gente diz assim, eu não consigo. É você que está declarando que sua mente é fraca. É você declarando que você não pode. É você declarando que você não consegue. Você consegue sim. Eu posso sim. Na força do Senhor. Pai, eu não consigo. Me ajuda. Pai, eu não tenho coragem. Me ajuda a ter essa coragem. Pai, me cura. Me cura disso. Me cura desse sentimento. E para você ver que amanhã você vai acordar uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Aconteceu um sentimento desse comigo. Eu lembro quando meu filho estava no quartel. Que quando ele ligava para mim, dizia que estava doente, que não aguentava mais, que não suportava mais. A minha alma estava angustiada. Uma mãe queria fazer algo, mas não podia. Sabia que estava perto da minha casa, mas era um perto que para mim era uma distância. Eu não podia ver ele, eu não podia entrar, mas eu podia orar. Mas chegou uma hora que minha alma, ela ficou abatida. Minha alma ficou doente. Que eu não conseguia nem orar. Na hora, o pai disse assim, chega, você não vai falar mais que está doente. Se sua mãe perguntar para você, você vai dizer assim, estou bem. Mas eu não estou. Eu estou bem. Você pode orar por você, a gente vai continuar orando aqui. Então você tem que ser forte. Você entrou aí com o intuito disso e você sabia. Então a gente precisa ser forte. E no momento quando o pai falou isso para ele, mesmo
ele falando assim, tô bem, mãe, mas a mãe conhece a voz do filho. Sim ou não, quando está bem? E eu sabia que ele não estava bem. Mas na hora eu comecei a repreender esse sentimento. E eu disse, Senhor, me ajuda. Eu não estou lá, mas o Senhor está. Meus olhos não estão ali, mas os olhos do Senhor estão. Me perdoa pela minha fraqueza, por esse sentimento. E na hora o Senhor foi bem forte e disse assim, você lembra, filha, você lembra que você me entregou ele para eu cuidar? Você está lembrada? Pai, cuida dele. E você não confiou na minha força. Na hora veio isso na minha mente. Eu disse, perdão, Senhor. Na hora eu me levantei e repreendi agora. Eu disse, agora eu confio em Ti, Senhor. Me perdoe. Eu comecei na hora, aquele sentimento que eu estava na minha mente. Ele fez assim, ó. Saiu na hora. Eu voltei a orar. Eu voltei a jejuar. Eu voltei a ler a palavra. Cada um falava, eu disse, você pode orar por você. Você vai repreender agora. Pare de chorar. Eu fiz você para ser homem, não chorão, não. Levante agora e comece a orar agora. Amanhã você vai acordar com mais força. E essa febre não vai estar mais no seu corpo. Ele, tá bom, manhã. A senhora pode orar pelo meu amigo que está chorando tanto. Ele está chorando tanto que está me deixando perturbado. Você também pode orar pela vida dele. Mas eu vou orar, amém? E eu ficava olhando assim, meu Deus, por que eu estou falando assim com meu filho? Uma força que não via em mim, mas era Deus. E é assim na minha vida e na sua que tem que ser. Quando vem esse sentimento querendo deixar a gente perturbado, tirar a nossa noite de sono. A gente quer tentar ler a palavra, mas não consegue, porque é um cansaço profundo. Mas é isso que o inimigo ele quer, deixar a gente cansado, para a gente não andar alinhado com Deus. Precisamos estar alinhado com Deus, a gente precisa se alinhar no propósito, buscar mais de Deus. E ele tenta isso mesmo, com cansaço, com pessoas erradas. E a gente precisa vigiar, viu? Porque senão você vai ficar doente. E um problema mental que a gente está vendo aí é grande, é muito grande. Mas a palavra de Deus pode nos curar. Amém? Glória a Deus, Deus é muito bom. Então comece a substituir mentira por verdade. Se você não filtra, sua mente vira um lugar de bagunça. Olhe, do jeito que o ser humano passa por essa dificuldade, por esse tipo de metal aí, homens de Deus, mulheres de Deus, também passaram. O primeiro rei de Israel, Saul, ele vivia perturbado. Ele vê um espírito bagunçar a mente dele. E o que ele fazia? O Davi, que ainda não era rei, tocava. Eu nem sei nem o nome do instrumento, que agora esqueci. Como é o nome do instrumento? A harpa. Tocava. Então vinha aquela leveza, aquela suavidade, tirava aquela perturbação da nossa mente. E é a mesma coisa conosco. Eu posso pegar essa palavra, ler, reler, Senhor, tira todo o pensamento, Senhor. Tira todo o pensamento ruim, toda mentira. E a gente vai sentir essa leveza. A gente vai poder deitar, dormir bem, acordar bem. Tem coisa melhor da gente acordar bem no outro dia? Poder fazer seu trabalho bem. Mas quando a gente tem uma noite mal, a gente acorda mal, vai fazer tudo ruim. É assim que a vida é. É diariamente, é constantemente. Não podemos parar. Davi escreveu nos Salmos sobre sua profunda angústia, a fadiga e envelhecimento dos ossos por causa da tristeza. Elias, após grandes vitórias, sentiu solitário e exausto, perdendo a morte. Jeremias, conhecido profeta chorão, enfrentou solidão, sentimento de derrota. Jonas desejou sua morte por não suportar viver demonstrando profunda angústia. Homens de Deus viveram isso. Quantas pessoas estão vivendo crise de ansiedade, vivendo uma alma amargurada, gente? A gente precisa se alimentar do que é bom, a gente precisa se filtrar do que é bom. Homens de Deus passaram por isso, mas o mesmo Deus que curou, o Deus que libertou, é o mesmo Deus de hoje, de sempre, e vai continuar sendo esse Deus. Ele vai estar sempre lá. Mas a gente às vezes não quer buscar, a gente busca o que é mais fácil nos nossos olhos. Homens de Deus passaram também por essas perturbações, por crise, por ansiedade. Homens de Deus pediram para morrer, mata, Senhor. Não, vou levar agora não. E às vezes tem pessoas assim, me leva. Era melhor mesmo, Deus. Não, vou levar. Deus é o nosso remédio. Deus é o nosso remédio. Deus é a nossa cura. Amém? E o quarto ponto, diga, eita, já? Vamos lá.
Fala bem forte aí, profetizando. Diga, uma mente alinhada com Deus gera vida. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz em Isaías 26:3, diz assim: tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti. Olha isso, não é qualquer mente. Não é qualquer mente. É a mente firme em Deus. Sabe por que tem gente que vive em paz, mesmo nas circunstâncias, mesmo vivendo em caos, mesmo vivendo em depressão, o que for, mas está sentindo uma paz. Por quê? Porque confia nele, porque depende dele, porque coloca em prática nele, porque se alimenta de boa semente. Então, se eu me alimento do que é bom, eu vou ter uma paz. Quantas vezes aconteceu coisas que tentou até tirar do caminho do Senhor, mas eu sentia paz. Quantas vezes a conta chegava, eu dizia, eu preciso pagar essa conta amanhã, mas eu estava em paz. Eu disse, eu acho que eu estou doida. Antigamente, pelo amor de Deus, marido, está aqui a conta. Eu estava na cara dele assim, ó. E eu trabalho com ele, e eu sabia a situação, mas eu queria que isso resolvesse, porque vai cortar a luz, pelo amor de Deus, e ele ia para lá e para cá. Aí ele ia na sala, eu pegar a conta, deixava lá no sofá. Ele disse, achei essa conta está vindo atrás de mim. Aí ele ia na cozinha, chegava lá, a conta, eu acho que ele não está vendo. Ele olhava, mas não falava nada, né? Eu acho que ele dizia assim, eu acho que ela é doida, ela trabalha comigo, ela está vendo minha situação, ela viu que o dinheiro não entrou, e ela está com isso para lá e para cá. Só está faltando ela colocar no chuveiro lá também. Mas depois eu comecei a aprender a confiar em Deus, depender totalmente dele. Mesmo é para pagar a conta, mas eu estou em paz, porque eu sei que ele não vai deixar faltar nada. E era uma paz, e eu vivo nessa paz, confiando. Não quer dizer que eu não vou deixar de pagar minha conta não, viu? Vou ser fiel, vou ser justa e ia pagar o que devo. E existe essa paz, porque Deus nos dá essa paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai muito mais do que os nossos olhos, e a gente precisa confiar no Senhor. E essa mente firme em Deus, sabe por que tem gente que vive em paz, mesmo os meus qual? Porque a mente está em Deus. As circunstâncias podem estar difíceis, mas a mente firme, ela vai continuar firme na palavra de Deus. Continue. Mas, pastora, como é que eu faço isso? Para ter essa paz? Lendo a palavra, orando, jejuando. São essas 3 palavras que é poderosa, que pode curar, que pode nos libertar, que vai fazer o milagre chegar até você. Amém? Como foi que você chegou hoje aqui? Como foi que sua mente chegou hoje aqui? Sua mente estava perturbada? Você estava com o pensamento de desistir? Você está passando por alguma situação? Jesus pode curar. Jesus pode curar. Só cabe a você e a mim se eu quero esse remédio. Só cabe a mim e a você. Ele só vai curar você se você dizer, eu quero, Pai. Entra na minha vida. Muda esse pensamento. Tira isso de mim. Quando a gente começa a se alimentar do que é bom, a gente vai ter uma mente saudável. Quando a gente começa a filtrar o que é bom, você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver, gerar vidas. Porque o nosso objetivo é alcançar vidas, irmãos. Mas para alcançar vida, a gente precisa ter uma mente saudável. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Eu espero, irmão, que essa palavra chegou no seu coração, que chegou na sua mente, que você coloque em prática. Porque tem muito mais mesmo para o Senhor nos dar. Mas aí